O Omar revela a Malu que está apaixonado pela Branca. O Patrício conta tudo o que vai acontecer com a Estefânia e a Isabela ao Miguel. E depois de acusar a Estefânia de ser a culpada e aquela que armou todo o plano para acabar com a Malu, o delegado propõe fazer uma confrontação entre elas duas cara a cara, para assim ele veja ali quem está falando a verdade. E você verá tudo isso e muito mais nesse vídeo. Tudo começa quando o inspetor manda chamar a Estefânia, que está na cela presa. Ela chega e já pergunta o que é. O inspetor pede para ela se sentar. Ela questiona outra vez e diz que estão perdendo o tempo deles porque no dia anterior ela já falou tudo o que tinha para falar e pede para eles deixar ela em paz e deixar ela ir embora. É aí onde ela é surpreendida. O inspetor diz que é melhor ela obedecer e se sentar. E lamenta informar, mas a situação dela complicou mais ainda porque ele tem uma declaração da tia dela que prova que ela é culpada. A Estefânia fica em choque e questiona se realmente a tia dela disse isso. E será que ela não pode ter ficado louca? A Estefânia realmente não imagina o quanto a tia dela é uma traíra. O inspetor responde que não, ela não ficou maluca de forma alguma, já que ela deu o endereço exato do lugar onde ela comprou as balas. O Patrício diz para ela que isso é inútil ela continuar negando isso, porque ela tentou assassinar a Malu e manda que ela se declare culpada logo de uma vez. A Estefânia dá uma bela do encarada no Patrício raivosamente e continua falando que a Malu poderia ter morrido. É aí a Estefânia sem saída que começa a confessar tudo. Mas isso, papaizinho, era o que eu queria. Eu não queria que ela ficasse cega. Eu queria que ela não existisse, que ela estivesse morta, que a enterrassem. Eu já estava cansada dela, sempre atravessando o meu caminho. Papai, você já deve ter esquecido, mas a primeira coisa que ela fez foi me tirar o João Miguel. O Patrício responde que nenhum homem em sã consciência poderia amá-la. A Estefânia responde: se essa maldita garota não tivesse aparecido, eu ainda estava desfilando como sua filha. O Patrício responde que ela estaria ocupando um lugar que não lhe correspondia e arrancando da Malu tudo que ela tinha direito. A Estefânia diz que ela poderia ter ficado na rua rodando por aí como ela sempre fez, mas não, quando ela estava bem segura, ela entrou no caminho dela e saiu arrancando tudo que ela tinha. O Patrício responde que isso não é verdade e que além disso nada pertencia a ela. A Estefânia diz que pertencendo ou não a ela, tudo era dela porque ele tinha dado. O Patrício fala que ela não imagina o arrependimento que ele tem. Então a Estefânia diz: seu carinho, seu nome, sua posição social, sua fortuna, tudo era para mim. O Patrício responde que tudo que ela vai ter agora é a cadeia. Nesse momento, o Patrício começa a se sentir desconfortável, mas a Estefânia continua dizendo que tudo isso é porque a Malu apareceu, porque ele sempre quis prender a Malu como uma ladra ou coisa pior. Estefânia diz que por esse motivo que ela queria eliminar a Malu, porque ela ia perder todas as coisas que ela estava acostumada. Então, se ela não ia ter, a Malu também não ia. E quem dera que essa garota tivesse morrido. E ele, o Patrício, não sabe o quanto ela lamenta ter fracassado em matar a Malu. E o que mais ela deseja nesse mundo é ver a Malu destruída. O Patrício pede para ela parar porque ela vai ser julgada e condenada. A Estefânia responde que tudo bem, ela concorda, mas que sozinha ela não vai não. E se ela se ferrar, ela vai arrastar com ela essa velha fofoqueira e desgraçada que a entregou, se referindo a Isabela. O Patrício visivelmente não está bem. O inspetor fala para a Estefânia que a tia dela, Isabela, nega redondamente ter participado desse fato. Ela afirma que tentou fazer até você parar e até pensou que tinha conseguido. A Estefânia responde: até parece, isso é por medo porque ela é uma covarde e porque ela sabe que foi sim a minha cúmplice. O inspetor fala que a Isabela disse que não sabia que ela, a Estefânia, tinha colocado os projéteis no revólver.
A Estefânia diz que ela sabia sim de tudo e ela sabia exatamente de tudo. E nós duas ficamos esperando ansiosamente pela televisão a notícia que a Malu estava morta. E se ela quer negar tudo isso, que negue na minha cara. O inspetor diz que vai localizar a Isabela e manda que seus policiais a tragam até a delegacia. E enquanto isso, a Estefânia diz em seus pensamentos: hipócrita, mas vai ver uma coisa, porque para se safar me empurrou no poço, pois então nós duas vamos afundar juntas. Traidora, porque você dizia que na alegria e na tristeza nós estaríamos juntas. Mas tudo bem, porque para a cadeia ou para o inferno nós duas iremos juntas. E depois de 20 anos, a Isabela chega e o policial bate na porta e avisa que ela já está ali. O inspetor manda que ele espere com a Isabela lá fora. Enquanto isso, ele manda que a policial leve a Estefânia de volta para a cela. A Estefânia não fica nada satisfeita porque ela quer participar das declarações da sua tia, mas o inspetor manda que a policial a leve. A Estefânia dá uma de difícil e diz que isso é injusto, porque já que ela vai fazer declarações sobre ela, ela deveria fazer isso na cara dela, olhando para ela. O inspetor diz que não e manda levá-la. Ela vai, aí sim ele manda chamar a Isabela. Já ao entrar, a Isabela inicia seu show e diz: a Estefânia me acusou? Bom, eu não entendo. O inspetor diz a ela que a Estefânia falou que ela estava sabendo exatamente de tudo que ela estava fazendo e que as duas estavam esperando a notícia da morte da senhora Maria de Jesus. A Isabela nega tudo e diz que ela só falou isso para lhe prejudicar. Isso como uma vingança porque ela falou toda a verdade para eles. O inspetor pergunta se ela continua a declarar que não sabia que a sobrinha tinha colocado os projetos. A Isabela diz que não sabia de nada, que estava totalmente alheia de tudo isso que a Estefânia tinha feito. O inspetor diz a ela que ela vai ter que provar tudo isso. A Estefânia diz que, como a palavra dela, já basta. O inspetor sorri e diz que não. Ele lamenta muito, mas eles precisam se garantir sobre isso. A Isabela pergunta como assim? O inspetor responde que para esses casos o melhor é fazer uma confrontação e vão fazer uma acariação entre ela e a Estefânia e deixa a Isabela sem saída. Nesse momento, o Miguel chega e diz ao Patrício que estava na casa dele e a Cecília estava muito inquieta e pediu que ele desse uma passadinha lá para ver como ele estava. O Patrício diz que está esperando eles trazer a Estefânia. O Miguel pergunta o que vai acontecer se vão interrogá-la novamente. O Patrício responde que se trata de uma confrontação, porque a Isabela diz que não teve nada a ver. Já a Isabela diz que ela sim estava sabendo de tudo. A Estefânia então chega e logo dá de cara com o Miguel e pergunta se ele também veio ver o espetáculo. O inspetor manda que ela se sente. Ela se senta e olha para a Isabela, que está com medo da gota, e diz: "Olá, querida titia. Acho que já podemos começar." A Estefânia diz que foi exatamente tudo como ela disse. Ela teve a ideia e a Isabela colaborou com tudo. Ela estava sabendo de tudo. Agora se atreva a dizer que não? Anda, fala na minha frente que não. A Isabela manda ela se calar. A Estefânia responde para ela não pedir para ela se calar agora, porque ela avisou para ela não falar nada e ela foi lá e denunciou ela e chama ela de traidora. O Patrício claramente começa a passar mal e a Isabela diz que só falou tudo porque eles já tinham descoberto. A Estefânia diz que o pior de tudo foi que ela acabou de lhe entregar, porque foi ela que entregou as provas que eles precisavam. A Isabela responde que de qualquer forma ela já estava perdida e qual necessidade tinha dela prejudicar ela. A Estefânia diz que se ela afundar, ela não vai afundar sozinha, elas vão afundar juntas. A Isabela responde que ela é uma malvada. A Estefânia diz que qualquer coisa que ela seja, a Isabela não fica atrás e basta ver até onde ela chegou. É aí onde a Estefânia começa a revelar tudo. Então ela diz: "O Patrício Velarde sabe que você me fez se passar por filha dele só para arrancar o dinheiro dele e da sua esposa?" A Isabela responde que claro que sim e com consentimento dela, porque você se prestou a me apoiar até com entusiasmo, você lembra? O Patrício Jamal entra na conversa e pergunta a Estefânia se ela realmente sabia que não era sua filha.
A Isabela fala que claro que ela sabia que não era filha dele e manda que a Estefânia negue tudo agora. Vai logo, nega tudo na minha frente para ver em quem eles acreditam. O Patrício mais uma vez pergunta se ela foi capaz de enganar descaradamente a ele e a Cecília e de brincar com os seus sentimentos. A Isabela diz que sim, ela foi e está na hora de todos conhecê-la melhor. A Estefânia estoura e manda que sua tia cale a boca e não fale mais nada. A Isabela diz que se sacrificou por ela e só falou que ela era inocente para que ela pudesse ficar na casa de vocês. A Estefânia fala que ela não se sacrificou por ela e ela fez isso por interesse por conta do dinheiro que ela estava dando a ela. A Isabela diz que ela é uma mal agradecida. A Estefânia retruca e diz que ela é uma interesseira. O Patrício já está com suas mãos no coração e passando muito mal, e a Estefânia não para e diz: sabe o que a Isabela fazia para a Malu ir embora da sua casa? Ela se vestia de homem e entrava todas as noites para assustá-la. A Isabela retruca: e você que batia nela e quebrava as coisas que ela tanto gostava, e depois se fazia de vítima para que vocês brigassem com a Malu, aí expulsava ela de casa. A Estefânia não deixa barato e responde: e você que daquela vez que preparou a fruteira de uma forma que cairia das mãos da Malu. A Isabela pergunta e sobre o colar perdido, se ela se lembra quem fez isso. A Estefânia imediatamente se levanta virada no cão e manda ela parar. Mas a Isabela não para não e responde que a Estefânia escondeu o colar e culpou a Malu para lhe fazer parecer uma ladra e viu que quando a Malu encontrou o colar dela dentro do quarto, começou a gritar e disse que tinha surpreendido ela, colocando no lugar, por isso que eles expulsaram a Malu de casa. Nesse momento, o Patrício não aguenta e cai e infarta e deixa todos em pânico. O Miguel, por sua vez, corre para socorrer o Patrício e pede para que ele se acorde e a Estefânia, juntamente com a Isabela, ficam ali chocadas com aquela cena horrível. A Malu, que ainda está se recuperando, e Omar está conversando com ela e diz que ela sabe muito bem que ele não gosta de rodeios, então ele vai falar para ela diretamente logo tudo e declara que está apaixonado pela Branca e que ela, a Branca, está com ele e que vão se casar. A Malu fica pasma com aquela notícia e sem falar nada, e o Omar questiona que ela ficou calada. A Malu responde que ele tinha dito que ia falar algo que ia surpreender ela e que realmente surpreendeu e ainda deixou ela tonta. O Omar depois fala que a respeito dos sentimentos dele, ele pensou que não amasse tanto a Branca porque a presença dela incomodava ele, mas que ele achava que isso era uma obsessão e que aos poucos iria desaparecer. Ele ainda fala que o ciúme era muito grande que ele sentia ao ver o João Miguel com ela e pior ainda foi o desespero que deu nele ao saber que ela, a Branca, iria partir e ele nunca mais iria voltar a ver ela. E isso sim fez ele raciocinar e compreender e que se atreve a falar que eles dois, o Omar e a Malu, estão se enganando. Ele explica que esse engano não é um ao outro e sim a eles mesmos e que talvez os quatro, ele, o Omar, a Malu, a Branca e o João Miguel, todos eles estão se batendo em uma confusão de sentimentos. O Omar então declara mais uma vez que quando soube que a Branca ia embora, ele soube claramente que não poderia perdê-la outra vez. E logo depois daquela cena horrível do Patrício infartando, a Estefânia está na delegacia espraguejando a Isabela e lhe chama de traidora e diz que o juiz Velarde é outro e que não conseguiu aguentar tanta pressão e desmoronou. E declara em seus pensamentos que por ela o juiz Velarde pode morrer. E declara que detesta tanto ele quanto a sua adorada filha e finaliza que deseja que a Malu nunca seja feliz.